Quero agradecer sua audiência aqui, mais um Edlei, e esse é um Edlei super especial, gravado aqui no Horto, em Camaçari, né, na Eco Júnior, e recebendo dois convidados super especiais. Eles que eu tenho que dar o braço a torcer. Eles são a estrutura, o pensamento e o coração do processo legislativo, da advocacia legislativa e também de diversas atividades políticas aqui na Bahia que envolvem. Aí você vai conhecer no bate-papo. Já sem mais delongas, eu quero dar as boas-vindas aqui à doutora Lorena Rios e o doutor Paulo Andrade. Sejam bem-vindos, é uma honra aqui receber vocês na Edlei. A honra é nossa, é sempre bom estar internível, é sempre bom estar debatendo assuntos de interesse da sociedade. E o Edlei realmente desponta nessa comunicação jurídica acessível, linguagem didática, né? Que abraça todo mundo e traz muitas das temáticas mais atuais. É verdade, é um prazer, uma satisfação grande, doutor Breno, amigo, né? E presidente da Comissão de Processo Legislativo, está levando, né, para a sociedade no programa fantástico, Edlei, né? Um linguajar do direito, né, para as pessoas terem conhecimento, né, uma linguagem mais clara, uma comunicação, né, mais objetiva para toda a sociedade. Quando a gente fez o Edlei, foi justamente para ser um braço do processo legislativo. Porque quando a gente fala em processo legislativo, geralmente tem essa ideia processo, parece que é uma coisa que já tem litígio, que já tem confusão, conflito, treta, fica um nome pesado. E aí a gente foi desenvolvendo, né, na comissão e na nossa própria atividade do dia a dia, formas de levar isso para as pessoas e levar especialmente para os vereadores e vereadores. Paulo, você é secretário-geral da comissão e desempenha um papel fundamental na organização. Como é que você poderia falar para os vereadores e vereadoras hoje o que a Comissão de Processo Legislativo faz, o que ela ajuda no aperfeiçoamento e qualificação do fazer da lei nas câmaras municipais? Ok. Acredito muito no projeto da comissão, tá? Essa perspectiva, sobretudo da comunicação. E para o vereador e para as câmaras municipais, e na verdade para quem é candidato, se comunicar com o seu eleitorado é importantíssimo. Seja para apresentar de forma clara, objetiva, que seja escutado para os seus possíveis eleitores, quanto até para prestar contas da produção que faz e das demandas que talvez a sociedade tenha. Então, essa percepção da função do processo legislativo, do Edlei, de trabalhar nessa comunicação mais simples, que aproxime o eleitorado dos vereadores, que faça com que a escuta seja qualificada e traga resultados positivos para a vereança, é fundamental. Ganha o vereador, ganha a população, ganha a sociedade. E dia 11 e 12, Lorena, lá na Assembleia Legislativa da Bahia. Vai ter um evento fantástico, né, de comunicação, né, de processo legislativo. Então, assim, é um evento importante para assessores jurídicos, né, que acompanham os vereadores, deputados, também para os vereadores, né, para todos, né, que têm interesse de seguir essa área. Então é fantástico, é um evento, parabéns mais uma vez, né? A gente estava aqui falando um pouco sobre essa questão da assessoria jurídica, né? E que na faculdade a gente não tem a oportunidade de estudar o processo legislativo. Você, Lorena, como assessora jurídica de um mandato qualificado como é do Eduardo Salles, lá na Assembleia Legislativa, qual a dica que você pode dar para a pessoa se inserir nesse mercado, né, de processo legislativo? Verdade, viu? Na graduação a gente não tem uma disciplina ampla, né? A gente pega um tópico e é bem passado rápido. Eu aprendi realmente na prática, né? Pós-formada. E a vivência, né? Com o deputado Eduardo Salles, realmente é um deputado renomado, né? Com vocês que conhecem do trabalho dele, sabe. E é você acompanhar de perto, você saber como é a comissão, a bandeira que ele levanta, você entender a competência do deputado, a competência, né, do executivo. Mas quais seriam as matérias assim que você se dedicaria mais para poder Não, estar na carreira? do poder legislativo, né? Você tem que entender todo o trâmite da casa para poder, né, ensinar, orientar ele qual é o caminho a seguir, porque muitas vezes ele tem demandas amplas dos municípios que ele representa. Se você não tiver ali no foco de como é o parecer, qual é o caminho a seguir, é o caminho que você tem que traçar.
E Paulo, uma coisa é você ser assessor jurídico de um deputado, de um vereador. Outra coisa é você ser assessor jurídico de uma Câmara que vai fazer defesa no Tribunal de Contas, né? Como é que a gente vê assim, abrir esse espaço para a advocacia, para especialmente, eu sei que você é um lutador, que a gente vai um pouquinho mais lá na frente conversar sobre isso, também o espaço para a advocacia negra, né? Então, o que Lorena falou, doutor falou, é muito interessante e é do conhecimento de todos que a gente não tem na faculdade essa preparação adequada, essa atenção que deveria ter para esse cuidado, inclusive, de fazer a lei. Até porque, às vezes, a gente percebe que a advocacia tem estado mais presente para o executar, ou lidar com a lei já pronta. Então, quando a Comissão de Processo Legislativo traz essa perspectiva, e a lei que você vai trabalhar, como foi feita? E aí a gente vai mais. A gente não mora, sua residência, muito embora esteja no Brasil, no estado da Bahia, ela está de fato construída no município. E tudo que você experimenta com relação a acesso à saúde, acesso à educação, é no município. Então, a Câmara Municipal é a responsável por fazer essa regulação, por garantir recursos, orçamento, inclusive permitir de que os direitos garantidos lá na Constituição sejam de fato disponibilizados. E aí, quando esses recursos não são utilizados adequadamente, seja pela prefeitura, ou seja por alguma situação que ele é obrigado a fiscalizar, o vereador tem a obrigação, o dever de, se não conhecer, ter assessores qualificados que permitam e explicar para eles, você só pode legislar até tal ponto. Essa aí é a esfera estadual, só o deputado pode falar. Ou você tem a obrigação de fiscalizar o gasto do prefeito. Olha, o prefeito disse que você não pode fazer isso, nem propor alteração de orçamento, nem gerar uma despesa assim extraordinária, mas pode. E aliado a esse vereador e aliado a esse seu jurídico, vem um TCM como fiscalizador dessa aplicação adequada da verba pública. Então, tem muito campo, tem muita área, e a advocacia que está chegando agora, que está tendo essa oportunidade de ter um mecanismo de comunicação como é de lei, deve aproveitar sim, deve se antenar a essa oportunidade que o Edlei traz, que a Comissão de Processo Legislativo traz, que a OAB atualmente abre as portas e traz o jovem advogado para aprender, para se especializar, coisa que a gente não teve na nossa época, né? Então, tipo... Eu fico imaginando vocês mais velhos, assim, advogados mais velhos, devem ter tido grande dificuldade para se inserir nesse mercado, né? E hoje você vê que o fazer da lei tá em evidência. E eu não poderia deixar de falar que essa evidência, ela é reforçada pelo próprio processo democrático, porque se não existe democracia, não existe lei. Não existe a participação de uma pluralidade da sociedade, de uma representação que vai desde as mulheres, das negras e negros, da população que é LGBTQIA+, em pegar essa pluralidade e transformar, e se incluir não só no parlamento, mas também nas políticas públicas. O que você diria sobre essa questão hoje, que está aí evidente desse fortalecimento e da defesa da democracia através dos parlamentos? Eu acho que quando a comunicação permite que a população entenda o que está sendo feita, ela tem condições de cobrar o que não foi feito. Então, quando essa comunicação funciona e a população tem acesso a compreender o que deveria ter sido feito ou o que está sendo feito de forma equivocada, ela vai ter condições e ferramentas de cobrança. Não é? E ali a sociedade cresce nesse processo. E aí as políticas públicas vêm nesse ponto de trazer à sociedade esse clamor e essa demanda que ela espera que o vereador, que o deputado... tenha, né? Porque acaba sendo eles a importância principal, né? O Representante para fazer a lei. E aí Lorena vai ter até uma experiência com isso, porque às vezes o deputado vai querer fazer mais do que pode. Ele acaba fazendo isso. Na verdade, o deputado acaba não só fazendo as leis, mas também parte até do executivo, porque acaba indo em audiências para requerer água para a população, entregas de demandas assim mais efetivas que deveria ser do executivo, e está ali o parlamentar presente para fazer com que a lei, né, de água para todo mundo, né, tratando agora do meio ambiente, né, a semana do meio ambiente, então a água para todo mundo, então acaba que faz o papel a mais, né?
para atender até a sua base, os seus eleitores, eu falei, Deixar na mão, não, deixar na mão. e aí é isso. É muito complexo, tem muitas situações, mas a comunicação trazida dessa maneira, como está se propondo na atualidade, vai ter a velocidade da informação, da tecnologia, da internet, etc. É importantíssimo. Essa é uma questão que o Edilei tem tratado com muito carinho, que é essa questão da comunicação e da ansiedade que as pessoas ficam por sempre estar tendo acesso a novas informações, porque existe a comunicação que traz informação e aqui existe também aquela comunicação que traz entretenimento e aquela que traz a própria propaganda em si, o interesse comercial por trás daquela comunicação. E a gente vê que muitas vezes o entretenimento ele se mistura com o interesse comercial e principalmente atingindo jovens, crianças e idosos que não têm muito filtro, que não conseguem perceber que aquela mensagem é um instrumento de consumo muitas vezes, às vezes também um instrumento de ódio. Como é você, Lorena, como mãe, como advogada, enxerga hoje o uso das redes sociais, dessas informações? Há de se ter uma regulação nesse sentido ou você acha que a Deus dará, cada um cuida do que é seu? Já está urgente, né? Se a gente parar para analisar, a tecnologia trouxe ganhos, mas trouxe malefícios enormes, né, para a sociedade. Crianças estão completamente ansiosas, né, por jolos. E voltando agora para a parte de fake news, né? Tremendo aí. Minha mãe mesmo é rainha do fake news. Então, é complicado, você tem que ter barreiras, né, nessa área e limites. Limites de utilizar tempo mesmo para a criança que está em formação. E é isso, tem que regulamentar, sim, urgente. Eu sempre tenho tocado nos assuntos dessa questão da qualidade do ensino jurídico e da qualidade do ensino normal como um todo, né? Porque nós passamos muito tempo no ensino recebendo meias verdades, muitas mentiras e mitos. Né? No processo legislativo mesmo tem vários mitos, várias inverdades. E no processo de descobrimento do Brasil também tem essas inverdades. E no processo do descobrimento da gente como ser humano. Né? Eu sei que Kant escreveu 3 livros na sua maturidade e teve que escrever um livro chamado Fundamentos da Metafísica dos Costumes para escrever, para as pessoas entenderem como é que ele escreveria seu... Então, o desafio muitas vezes, da gente tocar em um assunto tão complexo de forma simples, ele é um desafio muito grandioso. O que é que eu quero dizer com isso? Para você que está em casa, para nós aqui, temos um papo mais objetivo e mais profundo. Muito se conversa sobre essa questão das novas tecnologias, mas pouco se conversa daquela essência de nós enquanto seres humanos. O que é que nos faz humanos? O que é que nos faz, diferencia, por exemplo, dos outros animais e dos outros seres vivos? Né? Tem o utilitarismo de John Stuart Mill, né? Você vê a filosofia de Platão, Aristóteles fala que a razão do ser humano é a felicidade. E Kant justamente ao contrário. É isso que eu fico apaixonado pelo processo legislativo, porque esses debates, eles são feitos nos parlamentos hoje ou é meio relegado, Paulo? Qual é a sua visão sobre o ser humano? A sua visão qual é o objetivo principal do ser humano e o que é que nos torna mais humanos? Então, particularmente, eu vou fazer essa ressalva particularmente, tenho algumas visões um pouco, talvez não tão ortodoxas. Inclusive, eu questiono muito a percepção de livre-arbítrio, que a gente às vezes acha que tem em várias tomadas de decisões, mas que na verdade nós somos conduzidos por uma estrutura pré-existente para achar que estamos decidindo de forma consciente algumas coisas. Isso vai desde política, Perfeito. econômica, o sistema econômico escolhido, a estrutura é o que a gente conhece, a diversas áreas do ser humano. Acho também que estamos num momento que até a doutora Daniela Borges já comentou, de atenção da humanidade. Eu vou parafrasear, inclusive, que ela topou nesse assunto, eu achei fantástico e gravei isso comigo. A gente tem na humanidade, aí eu estou só citando ela,
vários picos que a gente acha de que a humanidade está evoluindo de forma linear. Mas, na realidade, a gente tem vários momentos que a humanidade suspende ou tende a ter verdadeiras descidas vertiginosas, como ocorreu o nazismo, o fascismo, as grandes guerras, etc. E depois a gente volta numa tentativa de recuperar a humanidade perdida nesses períodos. E eu acho que a gente está vivenciando agora esse momento crucial de decisão. Se a gente de fato vai mergulhar de novo no abismo, ou se a gente vai decidir, talvez, num novo pacto coletivo e humanitário, para que a gente não repita os erros do passado, com o nazismo, o fascismo e as grandes guerras. Então, minha percepção é que talvez o parlamento não esteja se atentando tanto à humanidade porque está preso numa litigiosidade de lados. Doutora Lorena, a gente percebe que muitas vezes as pessoas acabam desacreditando na democracia e nas políticas e nos próprios políticos por ausência de políticas públicas. E essa ausência de políticas públicas, às vezes, não decorre da má vontade da pessoa. Às vezes o político tem até boa vontade, mas ele não tem aquela técnica legislativa, ele não está ali no parlamento assessorado por pessoas que conseguem traduzir o que ele pensa para a realidade. Às vezes, na verdade, muitas vezes, a gente pensa que o próprio Estado foi feito para não funcionar, não é verdade? Às vezes a gente para pensar dessa forma mesmo. Mas As pessoas acabam desacreditando. Como é que você tem alguma mensagem de esperança com relação a isso? Porque eu sei que a doutora é uma lutadora do processo legislativo e ninguém luta sem esperança, né? não, é verdade. Quando a gente sabe, domina o que você pode, né? Se o deputado sabe onde é que eu posso chegar, qual o caminho, então ele vai ali seguindo, tentando e vai conseguir. Então, quando você tem um objetivo, você alcança. Então, a mensagem que eu transmito é, a partir do momento que você consegue ter um domínio de processo legislativo, você vai chegar em políticas públicas mais Já é difícil você dominando a técnica legislativa, porque você tem que construir com os diversos Não, porque outros atores que pensam diferente, né? verdade, é o conjunto, né? É um advogado presente, o legislador, que é quem vai ser orientado, e a sociedade, porque tem que saber o que a sociedade precisa para vir as políticas públicas. A gente sempre tenta, no nosso dia a dia, desmistificar, por exemplo, que a culpa, né, do Brasil ter desigualdade, do Brasil não valorizar as mulheres, de ser um país racista, de ser um país que discrimina a população LGBTQIA+, é da própria pessoa que sofre a discriminação. A culpa da pobreza é a culpa do pobre, a culpa do estupro é a culpa da mulher porque ela se vestiu de determinada coisa, a culpa da discriminação é do negro porque ele não se sente bem no ambiente, ou eles, muitas vezes, mora num lugar do qual foi colocado ali por uma falta de política pública urbana, né? Porque a gente sabe que o Brasil, ele foi um projeto de desigualdade. E muitas vezes a gente acha que o Brasil deu errado. Mas, na verdade, essa desigualdade é a certeza de uma política bem-sucedida do Estado brasileiro. Paulo conhece bem as legislações brasileiras que foram produzidas para discriminar, né, Paulo? Que você poderia fazer um apanhado, eu acho, aí, como presidente da Comissão da Advocacia Negra, sobre essa importância, eu acho que até de unir o processo legislativo para levantar leis, né? E aí saudar nosso amigo Luiz Eduardo Reis, que escreveu um livro nesse sentido, outras pessoas que atuam também da advocacia negra, pessoas que vestem essa bandeira e com certeza apoiam aí uma causa que tem que ser urgentemente. Desse ponto de vista legislativo, a gente não consegue mudança real se a gente não muda a estrutura do poder. E a estrutura do poder passa necessariamente pela confecção do sistema jurídico que o ordena. Então, você citou perfeitamente bem. A gente tem... Aliás, você citou perfeitamente bem e tem propriedade para citar. Você escreveu um livro sobre a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei de Perras, no qual, inclusive, surgiu aquela alcunha de que era uma lei para inglês ver. Ela não tinha efetividade prática e já foi pensada e construída para não ter efetividade prática.
Tá? Então, a gente tem a própria a lei que decreta abolir a escravidão no Brasil. É uma lei que aparentemente transforma uma realidade de 300 anos de escravidão em outra situação e que tem apenas um artigo, 2 artigos. Ela não lida com nenhuma outra consequência. Ela diz, a partir desse momento, estão vedada a escravidão, estão abolidas a prática das escravocratas, ponto. E vai uma massa gigantesca de pessoas para as ruas sem ter qualquer estrutura e condições nem preparo para sobreviver. E aí, foi o que tu disse. Se a gente não nos depararmos com essa perspectiva, o Legislativo e a Comissão de Processo Legislativo e a Comissão da Advocacia Negra têm construído, pavimentado algumas várias parcerias bem interessantes nesse assunto, que eu sei que você é um aliado, eu sei que você tem essa preocupação, inclusive escreveu sobre isso, mesmo não sendo uma temática normal de se escrever de questões não negras, por pessoas brancas, mas você escreveu sobre isso, tem um livro publicado sobre isso, que é um da Lei Eusébio de Queiroz, é de extrema importância para que a gente consiga, de fato, construir uma nova sociedade e um sistema mais justo. Você sabe que muita gente me questiona quando eu fui escrever sobre a questão da Lei Eusébio de Queiroz, mas eu acho que uma luta justa, ela independe de se você ser mulher ou ser homem, de você da cor da sua pele, né? E também, Paulo, uma coisa que é impressionante é que as pessoas não olham o direito como uma ciência, como uma constatação da realidade. E se você quer mudar a realidade, você tem que conhecê-la, né? Aliás, já existia desde sempre, né? Na Grécia e até no Egito Antigo. Se você quer conhecer o mundo, você tem que conhecer a si mesmo. Se você quer mudar o mundo, você tem que mudar a si mesmo. Essa é uma máxima da filosofia humana. E assim, várias pessoas questionam isso. E eu sempre falo, o processo legislativo é uma ciência. Então, quando a gente vai investigar a legislação, você tem que investigar não só a técnica que ela foi esculpida, né? Por exemplo, naquela época, o projeto de lei era o único instrumento, né? Em 1850 que a gente está falando, era o único instrumento de fazer lei. Hoje nós temos o artigo 59 da Constituição Federal que elabora lá 7 proposições legislativas que são emenda constitucional, medida provisória, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, decreto legislativo e resolução. E na Constituição Baiana, no artigo 72, você só exclui a medida provisória, porque o governador da Bahia não pode dictar. E se você for olhar lá, o conceito de processo legislativo, ele não existe. Só existem as proposições legislativas nesse sentido. E aí eu falo, essa ignorância é uma ignorância forjada, criada, eu acho que até pensada para que as leis não supram essas necessidades. Qual foi a resposta do Estado brasileiro à Lei Áurea, a decretação da liberdade, né, da proibição definitiva da escravidão no Brasil? Porque isso vinha desde 1831, passou pela Lei Eusébio de Queiroz, depois pela Lei do Ventre Livre, aí passou pelas diversas construções legislativas, e a resposta foi, em 1890, o Código Criminal, que criminalizava a capoeira, que criminalizava todas as condutas culturalmente pertencentes à cultura negra. Então, o candomblé até hoje é visto como o voodoo, como, né? Então, assim, é uma coisa que eu fico paralisado às vezes, mais pela emoção, mais incentivado, né, pela questão científica e pelo nosso sonho de construir uma sociedade cada vez melhor, né? A própria Polícia Militar Foi chegou a ter esse debate. Foi constituída a partir Dessa preocupação, dessa massa de população negra que foi para as ruas, e a partir da revolta dos malês, que gerou impacto, e ela tem um único propósito, ela é militarizada e visando proteger o matrimônio. Mas proteger de quem? Então a gente pensa às vezes no problema de segurança pública, mas isso é uma construção que não é da última década, não é de 50 anos, é uma construção que já persiste desde a sua formação. Então, é importante entender as legislações que geram situações no cotidiano da população, porque muitas vezes começaram muito antes do que se imagina. Doutora Lorena. Verdade.
E é isso, é como a gente estava comentando, né? Não vai acabar agora. A longo prazo, com essas iniciativas nossas aqui de Que a gente precisa fazer, a médio né? prazo. Muitas vezes, Melhorou, né? A gente não tem como dizer que não. muitas vezes eu acho que a gente acaba se pegando em situações que a gente reproduz essa própria educação racista, machista e homofóbica, né? Assim, aliás, eu acho que esse é um dos grandes desafios nossos, né? A gente não pode ter a ilusão de que depois de 35 anos, 45 anos de construção do que você é, uma palestra de 30 minutos Já tá com 35 anos? sobre homofobia ou sobre racismo vai mudar toda a sua construção. Mas talvez a próxima geração, tendo esses pais que reflitam sobre essa temática, experimentem outras vivências que permitam ter uma percepção diferente. E aí é ao longo, das vezes, das gerações que chegam, que a gente vê mudanças mais significativas. O Lorena tinha falado com relação à questão de novas tecnologias. E a gente percebe que as novas tecnologias trazem essas velhas condutas criminosas, racistas, homofóbicas, né, xenófobas. Essas novas tecnologias, inclusive, apoiam aí essas iniciativas, né, de ultradireita, de extrema-direita, antidemocráticas, ao que parece sendo até pior do que o que a gente imaginava, né? Parece que é o retorno de um monopólio que incentiva o ódio. Sobretudo contra a mulher. A gente vê vários casos de violência contra a mulher, populações que as pessoas se acham protegidas pelo aspas, anonimato da rede social. O Lorde deve saber vários casos. Na verdade, tem casos até de pega foto de mulher no Instagram, corta a cabeça, e a tecnologia vai e publicou. Ainda mais que a inteligência artificial agora, né? Muda vídeo, muda área, tudo. E isso afeta, né? Afeta com certeza psicologicamente a mulher que é vítima de uma situação como essa. E tem que ter pede socorro, né? Tem que ter um controle urgente e criminalizar esses atos para penalizar essas pessoas que fazem esses crimes, cometem esses crimes. Como foi o início da sua advocacia, doutora Lorena? Me diga aí que você... Eu sei que você é uma advogada jovem, não tão jovem quanto eu, mas... Não tão jovem mais. Doutor não, Breno, né? Se quisesse Breno, que é um amigo. Comecei logo na Assembleia, né? Eu me formei, passei na OAB, mas a minha advocacia foi a trajetória de 10 anos na Assembleia. Eu sou assessora do deputado Eduardo Salles e atuo com ele há 10 anos, tanto na parte do executivo, de todas as demandas do gabinete, acabam passando por mim. E assim, voltando àquele tema, para uma pessoa que está se formando hoje e quer seguir a área de processo legislativo... Não, mais um plus, né? Quando a gente se forma, eu não conhecia realmente que existia essa possibilidade, né? Esse caminho a seguir. Acaba sendo uma oportunidade, né? Que aquele evento que você fez, inclusive, mais uma vez, parabéns, trouxe aos alunos uma oportunidade, uma visão da advocacia fora dos fóruns, fora de concurso público. Você poder, né, engajar nesse caminho do processo legislativo, de entender. Para você, por exemplo, que está se formando agora, imagine um universo de 417 câmaras municipais, porque cada município tem uma Câmara de Vereadores. E que cada Câmara dessa tenha 10 vereadores. Na verdade, tem mais, tem câmaras que tem mais. Nós temos 5.500 vereadores ou mais aqui na Bahia. Nós temos 63 deputados estaduais, nós temos deputados federais e ainda temos 3 senadores. Fora isso, cada partido político, cada movimento social, cada instituição, como o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, eles são agentes de iniciativa legislativa, eles fazem as próprias leis, inclusive a Defensoria Pública e tal. Então, imagine esse mercado, né, inexplorado, com profissionais que não estão preparados. Então eu quero fazer um convite a você que ainda não decidiu pela sua carreira, ou que você já decidiu, mas que você quer conhecer um pouco melhor sobre como foi feito o direito civil, o direito penal, o Código Processual, porque todas essas leis, elas passam pelo parlamento.
E eu acho que nós temos a obrigação, doutor Paulo Andrade, de deixar as portas da comissão abertas, você como secretário-geral, doutora Lorena como procuradora da Comissão Especial de Processo Legislativo, para você que está chegando, advogado e advogado novo, que queira integrar a Comissão de Processo Legislativo, eu vou deixar aqui no ar o telefone do doutor Paulo Andrade depois. Não vou deixar no ar, não. Eu vou deixar no ar, assim, não no ar. Eu vou deixar no ar, para que vocês possam pegar esse telefone, entrar em contato e dizer, doutor Paulo, eu quero participar dessa comissão, como é que eu faço? Como é que a pessoa faz para participar da Comissão Especial de Processo Legislativo da OAB Bahia? Pronto, perfeito. Foi bom. A gente já pode dar até spoiler, você como presidente já estava também sabendo, mas a gente vai dar uma imaginada, talvez vai botar em alguns sistemas de ingresso, que vai permitir que muito mais gente pode ter acesso, possa explicar lá os fatos. A gente vai disponibilizar em breve o link lá no Instagram da Comissão de Processo Legislativo. Sugiro que vocês pesquisem no Instagram, passem a seguir a página, tem muito conteúdo, tem muita entrega também. Aliás, @Paulo Andrade 5, é? Mas na Comissão de Processo Legislativo terá lá. E doutora Lorena, doutora @Lori Rios, né? Lore Rios. Lori C. Rios. Podem seguir, ela também vai estar ajudando a gente nesse processo. Mas vai ter um link, muito em breve vai ser criado um link na página da comissão, que vai permitir que preencha o formulário. A gente vai botar na página do Edilei também, que o Edilei vai ajudar. Edilei é maravilhoso, Edilei é sempre parceiro nessa comunicação legislativa. E aí a gente vai botar um link para a inscrição de interessados, e aí vai ter lá, você vai botar seus dados. Via de regra, para participar da comissão, você tem que ter esse advogado, estudante de direito, ou bacharel em direito, mas a gente tem algumas figuras de colaboradores que permitem o fazer da lei, a situação jurídica, sem ter a qualidade efetiva de membro de comissão de advogados, mas participar também ativamente da comissão. Tá bom? Doutora Lorena, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Edilei, na Band, porque eu acho que o seu trabalho como procuradora tem sido um trabalho exemplar. E eu gostaria que você desse para a nossa audiência aí um recado final, né, que nos honrou aqui você nos honrou aqui com a sua presença. Eu acho que você pode passar essa mensagem de esperança para a nossa audiência, que é uma mulher, né, bem-sucedida, rica, graças a Deus, né, das graças de Deus, e que é o exemplo hoje da advocacia, de uma advocacia de sucesso. Gostaria que você encaminhasse para a nossa audiência uma mensagem de carinho aí, de esperança, para que a gente possa confiar cada vez mais na advocacia e acreditar no mundo melhor, né? Eu que agradeço, né, o convite. É uma honra estar aqui na presença de dois amigos e profissionais renomados que eu tenho admiração. Admiração essa pelo lado tanto familiar como profissional, né? Então eu agradeço. E assim, a sociedade precisa disso. Precisa de pessoas como vocês, né? Como nós que estamos aqui entregando o nosso melhor, tentando buscar uma política mais efetiva, mais justa para todos. Então, aproveitando aqui, Paulo, que indicou, né, o link de acesso na comissão, venha fazer parte, venha junto, que a sociedade só vai melhorar em conjunto. Ninguém melhora só, ninguém cresce só. Então, que todos, né, façam parte, tenham interesse e participação nesse ato. Maravilha. E Paulo, a palavra está contigo. Uma mensagem final aí para os ouvintes e assinantes e espectadores da Band e do Edilei. Bom, eu vou só compartilhar um pensamento e algo proferido realmente, é de que todo discurso que a gente tem de boas práticas, discursos filosóficos, teológicos, sejam e estejam sempre pautados com a prática. Que nós não só falemos, mas que nós executemos. Que nós não só que a gente não só diga que defende uma causa, mas que de fato a gente passe a defendê-los e fazer acontecer. Senão, não adianta. Que a gente coadune o discurso com a prática e que a gente realmente transforma. É a única mensagem que eu tentaria para hoje. E eu quero deixar uma mensagem também para você, que você não deixe de curtir, não deixe de compartilhar tudo isso que foi falado aqui no grupo do Zap. Se você quiser, faça o seu recorte próprio, daquela mensagem que você gostou. Gostou do que Paulo falou? Gostou do que Lorena falou? Curta, né? Compartilhe com o pessoal, porque isso é importante. Afinal, Paulo, a gente
no meio da internet, no meio da TV, a gente está competindo com a audiência pensada, né? Uma audiência que muitas vezes é elaborada para o consumismo daquela coisa. E a gente quer que você consuma. Se nós não estamos tendo aquela audiência, a gente faz a meia-culpa também, né? De dizer assim, será que a gente não é bom o bastante? Será que a nossa linguagem não está alcançando as pessoas que estão alcançando? Ou será? Porque assim, em suma, o que a gente quer é estar aceito pelo seu coração e pela sua mente. Quer estar junto com você. Porque afinal, informação de qualidade, você já sabe, né? É aqui no Edley, compartilhada juntos e sempre tentando construir um mundo melhor. Obrigado, Paulo. Obrigado, Lorena. Chegamos ao final desse episódio